Justificação pela graça. Sermão número 126. Sermão pregado na manhã do dia do Senhor, 5 de abril de 1857, por Charles Haddon Spurgeon, no Musical Hall, em Royal Surrey Garden. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3, 24. O monte do conforto é o Monte Calvário. O abrigo da consolação é edificado com o madeiro da cruz. O templo do fortalecimento celestial tem como fundamento a rocha ferida perfurada em seu lado por uma lança. Não há cena alguma em toda a história sagrada que cause tanta alegria à alma como a cena do Calvário. Não é estranho que a hora mais tenebrosa que este mundo pecador já teve que provar dê ao coração uma consolação mais poderosa do que as alegrias angelicais poderiam dar? Não deve o olho do entristecimento para a cruz se voltar, em vez de as estrelas de Belém buscar contemplar? Um hino. Em nenhum lugar a alma encontra uma consolação semelhante, como naquele lugar onde a miséria reinou, a angústia triunfou e a agonia atingiu seu clímax. Ali a graça cavou um monte que jorra água pura como cristal. Cada gota é capaz de aliviar as aflições e as agonias da humanidade. Você tem tido seus períodos de aflição, meus irmãos e irmãs em Cristo. E vocês confessarão que não foi no Monte das Oliveiras que encontraram consolo, nem no Monte Sinai e nem no Tabor, mas foram o Getsêmani, o Gábata e o Gólgota que têm sido os meios de conforto para vocês. As ervas amargas do Getsêmani frequentemente têm tirado as amarguras da nossa vida presente. O chicote do Gábata repetidamente tem açoitado nossas preocupações e os gemidos do Calvário têm dissipado todos os outros gemidos. Então, nesta manhã, trataremos de um assunto que, assim eu creio, pode ser um meio de consolo para os santos de Deus, visto que ele tem sua origem na cruz e dela procede com um rio abundante de bênçãos perenes para todos os cristãos. Observem, em primeiro lugar, que temos em nosso texto a redenção de Cristo Jesus. Em segundo lugar, a justificação de pecadores que flui dela. E, em terceiro lugar, a maneira pela qual essa justificação é concedida, gratuitamente por sua graça. Primeiramente, temos a redenção que há por Cristo Jesus. A figura da redenção é muito simples e é usada frequentemente nas Escrituras. Quando um homem é aprisionado e transformado em um escravo por um governo bárbaro, é comum que um preço de resgate deva ser pago para que ele seja libertado. Ora, devido à queda de Adão, nós somos propensos à culpabilidade e, de fato, culpados. Por isso, fomos entregues à vingança da lei, pelo julgamento irrepreensível de Deus. Fomos entregues nas mãos da justiça, a qual nos reivindicou para sermos seus cativos e escravos para sempre, a menos que pagássemos um resgate para que nossas almas fossem redimidas. Com efeito, éramos como pássaros pequenos e não tínhamos com que o abençoar a nós mesmos. Como diz o nosso hino, éramos devedores falidos. Tudo o que tínhamos antes foi vendido. Fomos deixados nus, pobres e miseráveis e não podíamos de maneira nenhuma encontrar um resgate. Foi somente então que Cristo entrou em cena, levantou-se como nosso fiador e no lugar de todos os crentes pagou o preço do resgate para que fôssemos, naquele momento, libertados da maldição da lei e libertos da vingança de Deus. Podemos, então, seguir nosso caminho purificados, livres e justificados pelo sangue dele. Permita que eu me esforce para lhe mostrar algumas qualidades da redenção que há em Cristo Jesus. Vocês se lembrarão da multidão que ele redimiu. Não somente eu e nem somente vocês, mas uma grande multidão que ninguém poderia contar. Apocalipse 7:9. Um número que excederá todas as estrelas do céu, bem como ultrapassará todos os cálculos dos mortais.
Cristo comprou para si mesmo alguns dentre cada reino, nação e língua debaixo do céu. Ele redimiu dentre os homens alguns de cada classe, do maior ao menor, alguns de cada cor, brancos e negros, e alguns de cada posição social, o melhor e o pior. Cristo deu a si mesmo como resgate em favor de homens de todos os tipos, a fim de que fossem redimidos para Ele mesmo. Ora, concernente a esse resgate, devemos observar que ele foi pago de maneira total e definitiva. Quando Cristo redimiu seu povo, ele o fez de forma completa. Ele não deixou uma única dívida por ser quitada e sequer um centavo para ser pago posteriormente. Deus exigiu de Cristo o pagamento pelos pecados de todo o seu povo. Cristo veio ao mundo pagar toda a dívida que seu povo devia, qualquer que fosse. O sacrifício do Calvário não foi um pagamento parcial e nem uma exoneração pela metade, mas foi um pagamento completo e perfeito, que obteve uma remissão completa e perfeita de cada débito de todos os cristãos, tanto dos que já viveram, dos que vivem e dos que viverão, até o fim dos tempos. Naquele dia, quando Cristo foi pendurado na cruz, ele não deixou nem mesmo um centavo para que pagássemos, a fim de satisfazer a Deus. Ele não deixou nada que não tivesse satisfeito. Ali todas as exigências da lei foram pagas por Yahvé Jesus, o grande sumo sacerdote de todo o seu povo. E, bendito seja o seu nome, ele também pagou tudo de uma vez. Tão inestimável era o resgate, tão esplêndido e magnífico era o preço exigido por nossas almas, que alguém poderia imaginar que seria maravilhoso se Cristo tivesse pagado em parcelas, uma parte agora e outra depois. Frequentemente as dívidas dos reis eram pagas dessa maneira. Uma parte era paga imediatamente e a outra em parcelas, ou ao longo dos anos. Mas não foi assim com o nosso Senhor. Ele se deu como sacrifício de uma vez por todas. Ele pagou o preço definitivamente e declarou: está consumado. João 19:30. Não deixando nada para ser concluído depois, que por nós ou por ele mesmo. Ele não tagarelou sobre um pagamento parcial e, então, declarou que viria outra vez para morrer, ou que sofreria ou obedeceria novamente. Mas cravado pelos pregos, ele pagou até o último centavo o resgate de todos os seus eleitos e um comprovante de pagamento de toda a sua dívida foi dado a eles. Cristo cravou a cédula em sua cruz e disse: está consumado, está consumado. Cancelei o escrito de dívida e o cravei na cruz. Quem condenará meu povo ou quem o acusará? Pois eu desfiz as transgressões deles como a névoa e os pecados deles como a nuvem. Colossenses 2,14, Romanos 8, do verso 33 a 34, e Isaías 44, verso 22. Vocês podem observar que, quando Cristo pagou esse resgate, ele fez tudo sozinho. Ele estava singularmente comissionado para esse fim. Simão, o sirineu, poderia carregar a cruz, mas não poderia ser pregado nela. O caminho sagrado do Calvário foi reservado para Cristo somente. 2 ladrões estiveram com ele ali, e não 2 homens justos, a fim de que ninguém pudesse dizer que as mortes dos 2 justos ajudaram o Salvador. 2 ladrões foram pendurados ali com ele, para que os homens pudessem ver que havia majestade em sua miséria e que ele podia perdoar homens e revelar sua soberania neles até mesmo enquanto morriam. Não havia nenhum justo para participar dos sofrimentos ali. Nenhum discípulo participou da morte dele. Pedro não foi ali arrastado para ser decapitado. João não foi pregado na cruz lado a lado com ele. Ele foi deixado ali sozinho. Ele diz: eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém houve comigo. Isaías 63:3. Toda a culpa terrível foi colocada sobre os ombros dele. Todo o peso dos pecados do seu povo foi posto sobre Jesus Cristo. Quando ele parecia cambalear sob esse peso, Pai, se queres, foi fortalecido novamente. Contudo, não se faça a minha vontade e sim a tua. Lucas 22:42. Toda a punição do seu povo foi destilada em um cálice. Nenhum lábio mortal conseguiria tomar mais do que um único gole dele.
Quando ele o levou aos seus próprios lábios, o cálice era tão amargo que ele esteve perto de rejeitá-lo. Passe de mim este cálice, Mateus 26:39. Mas o amor dele pelo seu povo era tão forte que ele o segurou em ambas as mãos e, em uma espantosa síntese de amor, a aridez da condenação ele tomou. Por todo o seu povo, ele o tomou completamente. Tudo suportou e tudo sofreu, de modo que agora e para sempre não há nenhuma chama do inferno para os eleitos, nem qualquer tormento, por menor que seja. Não há aflições eternas para eles, pois Cristo sofreu tudo o que ele deveria sofrer e agora eles devem ser e serão livres de tudo isso. Toda a obra foi completamente realizada por Jesus, sem o auxílio de ninguém. Observe ainda que o resgate pago por Cristo foi aceito. Verdadeiramente esse foi um bom resgate. O que poderia ser igualado a ele? A alma de Cristo esteve profundamente triste até a morte. Mateus 26:38. Seu corpo foi despedaçado pela tortura e ele teve uma morte do tipo mais desumano, bem como uma agonia tal que nenhum lábio pode descrever e nem a mente humana pode imaginar seu horror. Este foi um preço considerável. Porém, diga-me, ele foi aceito? Pagamentos já foram realizados, ou melhor, oferecidos, os quais nunca foram aceitos pela parte a quem foram oferecidos, e portanto o escravo não foi libertado. No entanto, esse pagamento foi aceito. Mostrarei a vocês as provas disso. Quando Cristo declarou que ele pagaria a dívida de todo o seu povo, Deus enviou um oficial para prendê-lo, a fim de encaminhá-lo para isso. O oficial o prendeu no jardim do Getsêmani e o conduziu ao tribunal de Pilatos, ao tribunal de Herodes e ao tribunal de Caifás. O pagamento foi feito e Cristo foi sepultado. Ele ficou naquela vil residência até que o recebimento do pagamento fosse confirmado no céu. Ele repousou ali em seu túmulo durante 3 dias. Foi declarado que a aceitação ocorreria assim. O fiador ficaria livre assim que os compromissos da sua fiança tivessem sido cumpridos. Agora, imagine em suas mentes o Cristo sepultado. Ele está no sepulcro. É verdade que ele pagou toda a dívida, mas o recibo ainda não havia sido dado. Ele está adormecido naquele túmulo apertado, preso com um selo de uma enorme pedra. Ele dorme ainda em seu sepulcro. A aceitação ainda não havia sido dada por Deus. Os anjos ainda não haviam descido do céu para dizer: a obra está concluída, Deus aceitou o seu sacrifício. Aquele foi o ponto crítico do mundo. Aquele era o momento decisivo. Será que Deus aceitará o resgate ou não? Veremos. Um anjo vem do céu com um esplendor colossal. Ele remove a pedra e então o cativo sai sem nenhuma algema em suas mãos, tendo deixado para trás as vestes com que foi sepultado. Ele está livre para nunca mais sofrer, nunca mais morrer. Agora, se a dívida Cristo não tivesse pagado, ele jamais teria sido libertado. Se Deus não aceitasse o seu sacrifício, ele permaneceria no sepulcro nesse exato momento. Ele nunca teria ressuscitado dentre os mortos, mas a ressurreição dele foi a garantia de que Deus o aceitou. Ele disse: eu tinha uma reivindicação sobre você, mas agora que a dívida foi paga, pode ir livremente. Assim, a morte entregou o seu cativo real. A pedra foi rolada para o jardim e o vitorioso saiu, levando o cativo ao cativeiro. Além disso, Deus deu uma segunda prova de sua aceitação, pois ele recebeu novamente seu filho primogênito nos céus e o assentou à sua destra, muito acima de qualquer principado ou potestade. É como se Deus tivesse dito a ele: sente-se no trono, pois você realizou uma obra poderosa. Todos os seus labores e todas as misérias que você enfrentou foram aceitas como o resgate dos homens. Ó, meus amados, pense que grandiosa visão deve ter sido quando Cristo ascendeu à glória. Quão sublime deve sido a comprovação da aceitação do seu Pai. Vocês conseguem ver a cena na terra?
Isso é muito simples. Alguns poucos discípulos estão em pé sobre uma colina e Cristo se eleva pelos ares lenta e solenemente, como se um anjo apressasse o seu caminho de forma suavemente gradual, como uma névoa exalada do lago até o céu. Vocês podem imaginar o que está acontecendo mais acima? Vocês podem, por um momento, conceber como os anjos receberam vitorioso quando ele adentrou pelas portas do céu. Abre aspas, desde o alto a sua carruagem trouxeram, para o seu trono o vieram levar. Suas asas triunfantes bateram e clamaram, a grandiosa obra consumada está. Fecha aspas. Vocês podem imaginar quão altos foram os aplausos quando ele entrou pelas portas do céu? Vocês podem conceber como os anjos se apertavam em seu voo para observar a vinda daquele que venceu? Podem ver Abraão, Isaque, Jacó e todos os santos remidos virem para contemplar o Salvador e Senhor? Eles haviam desejado vê-lo e agora seus olhos contemplam em carne e sangue aquele que venceu a morte e o inferno. Vocês podem vê-lo com o inferno à roda dos seus carros, com a morte arrastada como um cativo pelas ruas reais do céu? Ah, que dia espetacular foi aquele! Nenhum guerreiro romano jamais teve tal triunfo. Ninguém jamais teve uma visão tão majestosa quanto aquela. A pompa de um universo inteiro, a realeza de toda a criação, querubins, serafins e todos os poderes criados intensificaram aquela manifestação e o próprio Deus, o Eterno, lhe coroou plenamente quando apertou o seu filho ao peito e disse: muito bem, tu terminastes a obra que dei a fazer, repouse para sempre aqui, meu único aceito. Ah, mas Jesus Cristo jamais teria aquele triunfo se não houvesse pagado toda a dívida. A menos que seu pai tivesse aceitado o resgate, ele jamais teria sido tão honrado. Mas ele obteve tanta honra porque foi aceito. Segundo, e agora, com o auxílio do Espírito de Deus, tratarei do efeito do resgate. Ser justificado. Justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção. Ora, qual é o significado de justificação? Os teólogos deixarão vocês confusos se fizerem essa pergunta a eles. Tentarei o máximo que posso para explicar a justificação de modo claro e simples, de maneira que até mesmo uma criança possa entender. Não existe justificação a ser obtida na terra pelos homens mortais, senão somente uma. A justificação, como sabem, é um termo forense. Esse termo é sempre empregado no sentido legal. Um prisioneiro é trazido ao tribunal de justiça para ser julgado. Há somente uma forma pela qual esse prisioneiro pode ser justificado. Ele deve ser achado sem culpa e então, se for achado assim, ele é justificado, ou seja, é provado que ele é um homem justo. Se vocês encontrarem culpa nele, não poderão justificá-lo. A rainha pode perdoá-lo, mas ela não pode justificá-lo. As ações não são justificáveis se há culpabilidade nelas. Não necessariamente ele é justificado simplesmente por haver sido perdoado. Ele pode ser perdoado, mas a realeza em si mesma nunca poderá purificar o caráter desse homem. Mesmo ao ser perdoado, ele permanece como um criminoso tanto quanto antes. Entre os homens, não há outro meio de justificar alguém de uma acusação que está colocado contra ele, senão provando a sua inocência. Ora, a grande maravilha é que, mesmo sendo provado que somos culpados, ainda assim somos justificados. O veredito de culpa foi declarado contra nós e, contudo, somos justificados. Será que algum tribunal terreno pode fazer isso? Não. Coube ao resgate de Cristo efetuar aquilo que é impossível para qualquer tribunal sobre a terra. Somos todos culpados. Leiam o versículo 23, que imediatamente precede o texto. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3, 23. Aqui o veredito de culpa é declarado a nosso respeito e logo em seguida é dito que somos justificados gratuitamente pela sua graça. Agora, deixe-me explicar a forma pela qual Deus justifica o ímpio.
Estou prestes a conjecturar um caso impossível. Um prisioneiro foi julgado e condenado à morte. Ele é um homem culpado. Ele não pode ser justificado, pois foi e é culpado. Mas então imagine por um momento que o seguinte poderia acontecer. Uma segunda parte foi introduzida, ao qual poderia tomar toda a culpa daquele homem sobre ela. Uma parte que poderia, com efeito, trocar de lugar com aquele homem e, através de um misterioso processo que, é claro, também é impossível para os homens, torna-se aquele homem, ou tomar o caráter daquele homem sobre si. Ele, o justo, se colocando no lugar do rebelde e fazendo dele um homem justo. Não poderíamos fazer isso em nossas cortes. Se eu estivesse perante um tribunal e o juiz ele chegasse ao veredito de que eu deveria cumprir 1 ano de detenção no lugar de algum miserável que foi condenado ontem, a 1 ano de prisão eu não poderia receber culpa dele. Eu poderia receber a mesma punição que ele recebeu, mas não receber a culpa em que ele incorreu. Ora, o que a carne e sangue não podem fazer, Jesus Cristo, pela sua redenção, o fez. Aqui estou, pecadores, declaro-me o representante de todos vocês. Estou condenado a morrer. Deus diz: condenarei tal homem. Eu devo fazer isso e eu o punirei. Cristo se aproxime e se coloque em meu lugar, quando é exigido que ele apresente sua defesa. Cristo diz: culpado. Ele toma minha culpa como sendo a dele próprio. Quando a punição está prestes a ser executada, Cristo se apresenta e diz: puna-me! Eu imputei minha justiça a esse homem e tomarei seus pecados sobre mim. Pai, puna-me e considere aquele homem como se tivesse sido eu. Que ele reine no céu, que eu sofra a miséria, que eu suporte sua maldição e que ele receba minha bênção. Essa maravilhosa doutrina da troca de lugares de Cristo com pobres pecadores é a doutrina revelada nas Escrituras Sagradas. Ela nunca poderia ter sido concebida pela natureza. Para que eu não cometa equívocos, deixe-me explicá-lo novamente. A maneira pela qual Deus salva um pecador não é, como alguns dizem, passando por cima da pena. Não. A pena foi paga. Ele salva o pecador colocando outra pessoa no lugar do rebelde. O rebelde deve morrer. Deus assim o disse. Cristo diz: serei o substituto do rebelde. Ele tomará meu lugar e eu tomarei o dele. Deus consente com isso. Nenhum monarca terreno teria poder para consentir com tal mudança, mas o Deus do céu tem o direito de fazer tudo o que lhe apraz. Em sua infinita misericórdia, ele consentiu com o procedimento. Ele disse: filho do meu amor, você ficará no lugar do pecador. Você sofrerá o que ele deveria ter sofrido. Será reputado por culpado assim como ele o foi. Somente então olharei para o pecador de uma maneira diferente. Olharei para ele como se fosse você. Eu o aceitarei como se ele fosse meu unigênito, cheio de graça e de verdade. Darei a ele uma coroa no céu e o guardarei em meu coração para todo o sempre. É assim que somos salvos, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Permita-me agora ir além e explicar algumas das características dessa justificação. Lembre-se, tão logo um pecador é justificado, ele é justificado de todos os seus pecados. Aqui está um homem pecador. No momento em que crê em Cristo, ele imediatamente recebe o perdão e seus pecados não são mais dele. Eles são lançados nas profundezas do mar. São colocados sobre os ombros de Cristo e são removidos. O homem fica sem pecado à vista de Deus e é aceito no amado. Vocês perguntam: o quê? Você está dizendo isso literalmente? Sim, é isso mesmo que estou dizendo. Essa é a doutrina da justificação pela fé. O homem deixa de ser considerado como culpado pela justiça divina. No momento que ele crê em Cristo, a culpa dele é totalmente removida. Mas vou um passo além. No momento em que o homem crê em Cristo,
ele deixa de ser considerado culpado por Deus. E mais, ele se torna justo, meritório. No exato momento em que Cristo toma seus pecados, ele recebe a justiça de Cristo para que, quando Deus olhar para o pecador, o qual uma hora atrás estava morto em pecados, ele o veja com o mesmo amor e afeição com que sempre viu seu filho. O próprio Cristo disse: como o Pai me amou, também eu amei vocês. João 15:9. Ele nos ama imensamente, assim como seu Pai o amou. Vocês podem acreditar em uma doutrina como essa? Ela não ultrapassa todo o pensamento? Bem, ela é a doutrina do Espírito Santo, a doutrina na qual devemos depositar nossa esperança a fim de sermos salvos. Posso fazer uma ilustração desse pensamento para qualquer pessoa não esclarecida, para tentar deixá-lo mais compreensível? Usarei a mesma parábola que está registrada nos profetas, a parábola de Josué, o sumo sacerdote. Josué entra, vestido com vestes imundas, as quais representavam os seus pecados. As vestes sujas são tiradas, isso significa perdão. É colocado uma coroa em sua cabeça e ele é vestido com um traje real. É feito rico e justo. Isto é justificação. Mas de onde tais trajes vieram? E para onde esses trapos vão? Os trapos que Josué usavam foram tomados por Cristo, e as vestes colocadas nele são os trajes com que Cristo se vestia. O pecador e Cristo fazem exatamente como Jonatas e Davi fizeram. Jonatas colocou sua túnica sobre Davi, e este dá a Jonatas suas vestes. Semelhantemente, Cristo leva os nossos pecados e nós levamos a justiça de Cristo, e é por meio dessa gloriosa substituição e troca de lugares que os pecadores são livres e são justificados pela sua graça. Porém, alguém diz: mas ninguém é justificado dessa forma até que morra. Acredite, é sim. Abre aspas. No momento em que um pecador crê e confia em seu Deus crucificado, imediatamente perdoado ele se vê. Pelo sangue de Cristo, ele é salvo. Fecha aspas. Se aquele jovem ali tem realmente crido em Cristo nesta manhã, percebendo por meio de uma experiência espiritual o que tenho tentado descrever, ele é tão justificado aos olhos de Deus agora quanto o será quando estiver diante do seu trono. Nem mesmo os espíritos glorificados no céu são mais aceitáveis a Deus do que o pobre homem debaixo dos céus que já foi justificado pela graça divina. A justificação consiste em uma lavagem perfeita, um perdão perfeito, uma imputação perfeita. Somos totalmente e gratuitamente aceitos através de Cristo, nosso Senhor. Falarei apenas mais um pouco e concluirei esse assunto da justificação. Aqueles que uma vez foram justificados e são irreversivelmente. Assim que um pecador toma o lugar de Cristo e Cristo toma o lugar dele, não há temor de que haja uma segunda mudança. Uma vez que Cristo pagou a dívida, então ela foi paga e jamais será cobrada novamente. Se vocês são perdoados, então o são de uma vez por todas e para sempre. Deus não dá ao homem um perdão gratuito sob sua própria promessa e então mais tarde se retrata e o pune. Longe de Deus fazer tal coisa. Ele diz: puni a Cristo, você pode ir livre. E depois disso podemos nos gloriar na esperança da glória de Cristo, pois justificados pela fé, tenhamos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5, verso 1 e 2. E agora ouço alguém clamar: essa é uma doutrina extraordinária. Bem, alguns podem pensar assim, mas deixe-me dizer-lhes, ela é uma doutrina professada por todas as igrejas protestantes, ainda que não a preguem. Essa é a doutrina da igreja da Inglaterra, é a doutrina de Lutero, é a doutrina da igreja presbiteriana, ela é confessadamente a doutrina de todas as igrejas cristãs, e se ela parece estranha a seus ouvidos, é porque os seus ouvidos são estranhos, não porque ela é estranha.
Essa é a doutrina das Sagradas Escrituras, a saber que ninguém pode condenar a quem Deus justifica e que ninguém pode acusar aqueles por quem Cristo morreu, pois eles estão totalmente livres do pecado. De modo que, como um profeta já disse, Deus não vê iniquidade em Israel e nem contempla maldade em Jacó. Conferir Números 23, 21. No momento em que eles creem, sendo seus pecados imputados a Cristo, os pecados deixam de ser deles. A justiça de Cristo é imputada a eles, imputada e é contada como pertencentes a eles, a fim de que, pela graça de Deus, eles sejam aceitos. Terceiro, encerrarei com o terceiro ponto, sobre o qual serei breve e, espero, muito sincero, a maneira pela qual essa justificação é concedida. John Bunyan foi um daqueles cujas bocas estão sedentas pelas chuvas desse grande dom da justificação. Há alguns aqui que estão dizendo: quem me dera ser justificado? Mas, Senhor, eu posso ser? Eu tenho sido um bêbado e um blasfemador. Tenho sido tudo o que é ruim. Posso ser justificado? Cristo tomará meus pecados sombrios e eu receberei sua túnica branca? Sim, pobre alma, se você desejar. Se Deus o fez desejar isso e se você confessar seus pecados, Cristo está disposto a tomar seus trapos imundos e lhe conceder a justiça dele, para que ela seja sua eternamente. Alguém pergunta: bem, mas como ela deve ser obtida? Deve ser um homem piedoso por muitos anos para depois adquiri-la? Ouça: gratuitamente por sua graça, gratuitamente, porque não há um preço a ser pago por ela, por sua graça, porque nós não a merecemos. Mas, Senhor, eu tenho orado e não acho que Deus me perdoará a menos que eu faça algo para merecer isso. Eu lhe digo, Senhor, que se procurar algum merecimento próprio, você nunca achará. Deus concede sua justificação gratuitamente. Se você trouxer qualquer coisa para pagá-la, ele a lançará em seu rosto e não lhe concederá a justificação dele. Ele a dá de graça. Certa vez o velho Rowland Hill foi em uma feira. Ele notou que os vendedores ambulantes estavam vendendo suas mercadorias por meio de leilão. Então Rowland disse: farei um leilão também, para vender vinho e leite, sem dinheiro e sem preço. Então ele declarou: os outros vendedores encontrarão uma grande dificuldade para atrair compradores devido ao preço alto de seus produtos. Já a minha dificuldade em atrair as pessoas é devida ao meu preço baixo. O mesmo acontece com os homens. Se eu pudesse pregar que a justificação pode ser comprada por uma moeda de ouro, quem daqui sairia sem ser justificado? Se eu pregasse que vocês podem ser justificados por andarem 100 de milhas, todos nós não nos tornaríamos peregrinos na manhã seguinte? Se eu pregasse que a justificação pode ser obtida por meio de chicotadas e autoflagelação, há bem poucos aqui que não açoitariam a si mesmo, até mesmo de uma maneira severa. Mas quando prego que a justificação deve ser obtida de maneira gratuita, os homens se afastam. O quê? Eu devo esperar obtê-la sem fazer nada? Sim, Senhor. Você deverá obtê-la por nada. Caso contrário, não terá nada. Ela é gratuita. Mas eu devo ir a Cristo, lançar diante dele alguma reivindicação da sua misericórdia e dizer: Senhor, justifique-me, pois não sou tão mau como os demais. Isso não precisa ser feito, Senhor, porque a justificação é dada por sua graça. Mas não posso alimentar alguma esperança, visto que vou à igreja 2 vezes por dia? Não, Senhor, é por sua graça.
Mas não posso argumentar que eu desejo ser uma pessoa melhor? Não, Senhor, é por sua graça. Você insulta a Deus quando deseja trazer sua moeda falsa para pagar pelos tesouros dele. Ah, quão ruins são as ideias que os homens possuem a respeito do Evangelho de Cristo se acharem que podem comprá-lo. Deus não receberá seus centavos enferrujados com os quais desejam comprar o céu. Certa feita, um homem rico, quando estava para morrer, teve a ideia de que poderia comprar um lugar no céu ao construir uma rede de albergues para os pobres. Um bom homem se colocou à cabeceira da cama dele e lhe perguntou: "Quanto mais você deixará?" Ele disse: 200.000 libras. Isso não compraria o espaço suficiente no céu para caber os seus pés, pois lá as ruas são de ouro e, portanto, que valor teria o seu ouro? Ele seria considerado como nada quando as muitas ruas de lá são pavimentadas com isso? Não, amigos. Nós não podemos comprar o céu com ouro, tampouco com boas obras, ou orações, ou qualquer outra coisa no mundo. Então, como podemos adquiri-lo? Chamando por ele, todos nós. Aliás, clamando por ele, todos nós que estamos conscientes de que somos pecadores, podemos ter Cristo se clamarmos por ele. Vocês sabem que precisam de Cristo? Então vocês podem tê-lo. Aquele que tem sede, venha, e quem quiser receba de graça a água da vida. Apocalipse 22:17. Mas se vocês abrirem caminho por suas próprias ideias e disserem: "Não, Senhor, pretendo fazer muitas coisas boas e só então creremos em Cristo", então vocês serão condenados, caso se apeguem a tais desilusões. Eu, sinceramente, os advirto que vocês não podem ser salvos dessa forma. Bem, mas não temos que praticar boas obras? Com certeza, contudo, não devem confiar nelas. Vocês devem confiar inteiramente em Cristo e, em seguida, praticar as boas obras. Porém, alguém diz: "Mas eu acho que se eu fizesse algumas boas ações, elas seriam uma pequena recomendação quando eu for a Cristo." Não, Senhor, não seriam. Elas não seriam absolutamente nada. Quando um mendigo vem à sua casa usando luvas brancas, bate à sua porta e diz que está muito mal e que precisa de uma esmola, nesse caso, as luvas brancas de pelica o recomendariam a sua esmola? Se ele estivesse usando um bom chapéu novo, isso recomendaria a sua esmola? Não. Você diria a ele: "Você é um enganador miserável. Você não precisa de nada e tampouco o terá. Saia daqui." A melhor roupa para um mendigo é o trapo, e o melhor traje com o qual um pecador pode vir a Cristo é exatamente o mesmo que está usando. Que ele venha sem nada, a não ser com o pecado que está sobre ele. Você diz: "Mas não preciso ser um pouco melhor para que assim Cristo possa me salvar?" Você não pode se tornar um pouco melhor. Tente o quanto quiser. Além disso, para usar um paradoxo, se você melhorasse, ainda assim estaria em estado pior, pois quanto pior você estiver, tanto melhor você estará para vir a Cristo. Abre aspas. Aventure-se nele, aventure-se totalmente. Não confie em mais nada, senão nele somente. Fecha aspas. Não digo isso para exortar ninguém a continuar no pecado. Deus não permita. Se você continuar pecando, é porque você não veio a Cristo. Pois se continuar na prática de seus pecados, não poderá vir a Cristo, pois seus pecados o impedirão. Você não pode estar acorrentado ao seu remo da sua galé, o remo de seus pecados, e ainda assim vir a Cristo e ser um homem livre. Não, Senhor, é necessário o arrependimento, o abandono imediato dos seus pecados. Porém, observe bem o seguinte: você não será salvo nem pelo arrependimento e nem pelo abandono de seus pecados. Você só pode ser salvo por Cristo. Cristo e somente por Cristo. Entretanto, eu sei que muitos de vocês tentarão construir suas próprias torres de Babel para alcançar o céu.
Alguns irão por um caminho, outros por outros. Vocês seguirão seu caminho, lançarão o fundamento do batismo infantil e sobre ele edificarão a confirmação e a ceia do Senhor. Alguns de vocês dirão: eu irei para o céu, não guardo a Sexta-feira Santa e o Natal? Sou um homem melhor do que esses dissidentes? Sou um homem mais extraordinário? Não oro mais do que qualquer outro? Vocês precisarão passar um bom tempo subindo essa escada até que fiquem 1 polegada mais altos, pois esse não é o caminho para alcançar as estrelas. Outra pessoa diz: eu estudarei a Bíblia, crerei na sã doutrina e não tenho dúvidas de que serei salvo por crer nisso. Na verdade, você não será. Você não pode ser mais salvo porque crê na sã doutrina do que por praticar as boas obras. Ainda outra pessoa diz: eu gosto disso, então irei, crerei em Cristo e viverei como eu desejar. De fato, você não viverá assim, pois se você crer em Cristo, Ele não o deixará viver segundo a vontade de sua carne. Pelo seu Espírito, Ele o constrangerá a mortificar suas paixões e concupiscências. Se Cristo lhe der graça e o fizer crente, então Ele também lhe dará graça para viver uma vida santa. Se Ele lhe der a fé, Ele também dará as boas obras em seguida. Você não pode crer em Cristo a menos que renuncie a todo o engano e resolva servir a Ele com um firme propósito de coração. Acho que, finalmente, ouço um pecador dizer: essa é a única porta? Posso me aventurar a entrar por ela? Então eu irei. Mas eu não o entendo muito bem. Só alguém como o pobre Tiff, daquele notável livro Dredge. Eles falam muito sobre o caminho, mas eu não posso vê-lo, pois se o pobre Tiff pudesse ver o caminho, ele conduziria seus filhos por ele. Eles falam em lutar, mas eu não vejo ninguém para lutar, senão eu lutaria. Então, deixe-me explicar. Veja o que está escrito na Bíblia. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. 1 Timóteo 1,15. O que você precisa fazer, se não crer nisso, é confiar nele? Você nunca será desapontado com uma fé tal como essa. Deixe-me ilustrar novamente o que tenho feito uma centena de vezes, porém, por não achar outra ilustração melhor, usarei essa ilustração novamente. A fé é semelhante a isso. Há uma história de um capitão de um navio de guerra, cujo filho, um jovem rapaz, gostava muito de subir o cordame no navio. Certa vez, ao correr atrás de um macaco, ele correu em direção ao mastro, até que finalmente chegou à gávea principal. Ora, a gávea principal, vocês estão cientes, é como uma grande mesa redonda colocada sobre o mastro, de modo que o garoto estava sobre o grande mastro. Havia muito espaço para ele, mas a dificuldade era, para explicar na melhor maneira que eu posso, que ele não podia alcançar o mastro que estava sob o conversa. Ele não era alto o suficiente para descer daquele grande mastro, alcançar o mastro inferior e então descer. Lá estava o rapaz sobre a gávea principal. Ele conseguiu chegar lá, de uma forma ou de outra, mas jamais conseguiria descer. Seu pai viu isso e olhou para cima horrorizado. O que ele deveria fazer? Em alguns instantes, seu filho cairia e se faria em pedaços. Ele estava se agarrando ao grande mastro com toda a sua força, mas em pouco tempo ele cairia sobre o convés e morreria ali. O capitão pediu um amplificador de voz. Ele aproximou dos lábios e gritou: rapaz, na próxima vez que o navio balançar, se jogue no mar. De fato, essa era a única maneira dele escapar. Ele poderia ser retirado da água e trazido para cima para o navio, mas se caísse no convés, ele não poderia ser resgatado. O pobre rapaz olhou para o mar. Era uma longa distância. Ele não podia conceber a ideia de se jogar nas ondas amedrontadoras lá embaixo. Para ele, aquelas águas eram bravias e perigosas. Como ele poderia se lançar na direção delas? Então, ele se agarrou na gávea principal com toda a sua força, embora não houvesse dúvidas de que ele se soltaria e pereceria.
O pai pediu uma espingarda e, apontando-a para ele, disse: Rapaz, na próxima vez que o navio sacudir, se jogue no mar, ou eu atirarei em você. Ele sabia que seu pai cumpriria a palavra dele. O navio balançou para um lado e o rapaz pulou no mar. E logo estava nos braços musculosos dos marinheiros que, em seguida, o resgataram e o trouxeram para o convés. Ora, nós, como aquele jovem, estamos por natureza em uma posição de perigo extraordinário, do qual nenhum de nós pode escapar por si mesmo. Infelizmente, temos algumas boas obras em nós mesmos, como aquele grande mastro, e então nos agarramos a elas tão apaixonadamente que nunca desistiremos delas. Cristo sabe que, a menos que desistamos delas, acabaremos perecendo, pois essa confiança inútil nos arruinará. Portanto, ele diz: Pecador, deixe sua confiança própria e caia sobre o mar do meu amor. Nós olhamos para baixo e dizemos: Posso ser salvo por crer em Deus? Parece que Ele está irado comigo e, portanto, não posso confiar nele. Será que o termo clamor da misericórdia divina não é suficiente para persuadi-lo? Aquele que crê será salvo. Será que a espingarda da destruição deve ser apontada em sua direção? Será que você deve ouvir a ameaça terrível? Aquele que não crer será condenado. Sua situação é como a daquele rapaz. Sua posição é de eminente perigo e seu desprezo ao conselho do pai é o alerta mais terrível, o que faz do perigo ainda mais perigoso. Deixe de segurar-se. Isso é fé. Quando o pecador deixa de se agarrar e se lança ao mar, ele é salvo. Então, aquilo que parecia ser a sua destruição torna-se o meio de sua salvação. Creia em Cristo, pobres pecadores. Creiam em Cristo. Vocês que estão cientes de sua culpa e miséria, venham. Lancem sobre ele. Venham e confiem no meu mestre, e assim como vive aquele em cuja presença estou, vocês jamais crerão nele em vão. Não, antes vocês serão perdoados e viverão pela sua graça, alegrando-se em Cristo Jesus.